Saudações bonilianas, meu nome é Rafael e hoje a gente vai ver o que o Machado de Assis tem em comum com o Tex. Na verdade, a comparação é com o conto dele e não com o escritor em si. É claro que esse não é o foco do vídeo, é apenas uma brincadeira que eu estou fazendo para chamar atenção, porque o objetivo real do vídeo é comentar esse arco aqui, a primeira parte do arco do Mefisto, que na verdade foi vendida enganosamente pra gente, como sendo uma história de 6 ou 7 edições, mas o Bozelli acabou dividindo em duas, mesmo que haja a presença de um mesmo vilão, de um mesmo grupo de personagens, de um mesmo tudo praticamente. Na verdade, o que mudou foi só o cenário. Você sai do cenário urbano, né, presente no começo desse arco, para cair naquele cenário tibetano, digno daqueles grandes arcos, né, do Martin Mister. Mas que o Bozelli enganou a gente, isso não tem como negar. A brincadeira que eu fiz com a capa do vídeo diz respeito a um conto do Machado de Assis. Na verdade é o livro, mas por ele ser um dos menores, talvez o menor livro, né, em quantidade de páginas escrito por ele, esse material acaba ganhando mais um viés de conto do que de uma obra, um livro propriamente dito. Nesse conto, nesse livro, a gente conhece o psiquiatra e fisiologista Simão Bacamarte, que ficou muito famoso nessa história por ter internado todo mundo da cidade. Ninguém escapou. Inclusive, nem ele mesmo escapou. Tamanha a coerência, né, da sua doutrina. No fim, ele acaba sendo muito mais um lógico do que um fisiólogo propriamente dito. Porque no fim, ele solta todo mundo do hospício e se interna. Ele termina ali, preso dentro, né, da sua própria loucura. Dentro do seu antro, né, ou templo da loucura, melhor dizendo. E o templo da loucura, ele é o tema aqui da nossa história. Só que o Mefisto nem de longe ele é bonzinho como o Bacamarte, que na verdade ele também não é bonzinho, não é um herói. Eu fiz essa brincadeira e essa comparação porque na época em que eu li esse arco, quando a gente vê o Mefisto internando todo mundo ali da cidade, pelo menos os endinheirados, né, me remeteu muito, né, a esse conto e esse personagem machadiano. Só que, no caso aqui, dessa HQ do Tex, o cara é um verdadeiro golpista, estelionatário, bandido no sentido lato da palavra. Ele não perdoa ninguém que interessa a ele. E essa é que acaba sendo a graça da história em si. Porque os conflitos com o Mefisto, desde lá do início, acaba sendo algo cansativo, né, com o tempo. Mas nesse caso, eu tenho que dar o braço a torcer. Porque o Bozelli conseguiu entregar uma história coerente, muito bem amarrada, e cheia de nuances que fazem com que, mesmo aquele leitor fã apenas de faroeste clássico, acabe aceitando o que foi proposto ali. Ele pode não gostar, achar as mil maravilhas, mas a gente tem que reconhecer que o Bozelli, ele sabe escrever. A forma com que o Mefisto foi trabalhado nessa história remeteu muito aos personagens e sua origem. Essa história ela pode ser lida de uma forma com que a gente entenda que, na verdade, nada daquelas ilusões ou daqueles poderes, né, que ele e o filho dele apresentam ao longo da história, ao longo desse arco, sejam reais. Tudo ali pode não ter passado de uma ilusão causada por uma sugestão hipnótica e que aquelas imagens daqueles demônios, seres das trevas em que os dois visualizavam constantemente e que apenas os dois conseguiam enxergar aquelas aparições, poderia significar que são pessoas doentes, como o pai e filho esquizofrênicos. Essa é uma possível interpretação. Mas, dada a nova origem ali com o retorno do Mefisto a partir do Nise, a gente sabe que o Mefisto ele possui dons sobrenaturais. Mas essa história acabou me agradando porque me lembrou bastante do Mefisto ilusionista. Aquele Mefisto inspirado no Mandrake, esse também em sua primeira fase, cujo poder dele era provocar ilusões por meio de sugestões hipnóticas também. Foi só posteriormente que o Lee Falk acabou dando dons, além da compreensão humana, para o personagem. E a mesma coisa acabou acontecendo com o Mefisto. Enquanto o Jean-Louis estava no comando, essa questão do vilão ilusionista era muito forte, muito presente. Tanto que ele não tinha poderes e não era imortal. Ele morreu soterrado e ponto final. Essa seria, né, a primeira morte, entre aspas, do Mefisto. Mas a partir do momento em que ele foi trazido de volta à vida, aí sim, sai o Mefisto meramente ilusionista e entra o Mefisto Mandrake, segunda fase. Em outras palavras, sai o faroeste tradicional para entrar o Earth Western, o Bang Bang sobrenatural. A única ressalva que faço é que essas histórias em que os vilões ficam voltando constantemente vira algo cansativo. Algo que é muito corriqueiro dentro do nicho, né, dos super-heróis. Mas quando a proposta é muito bem executada, a história é bem escrita, a arte então nem se fala.
Colocar os irmãos Sestaro para desenhar uma história que flerta com horror, não havia escolha melhor. Talvez só o Conrado Roy. Esse sim consegue meter medo. E esse é aquele tipo de trama que o Bozelli e o Nise conseguem trabalhar muito bem, na qual a gente consegue ver os Pardes ali deixando as pradarias texanas para adentrar em um ambiente urbano, e que, por consequência, acaba envolvendo uma porção de personagens. O Bozelli já havia feito isso muito bem em uma história que envolve pirataria, e o Nise igualmente, no início da sua fuga de Alcatraz. Esse primeiro arco, eu diria que ele é uma excelente porta de entrada, né, para novos leitores, principalmente para aqueles que vêm de outros nichos, né, de outros materiais, aí, de outras editoras, de nacionalidades diferentes, e que estão em busca de algo novo, mas que, ao mesmo tempo que acaba afastando os leitores mais tradicionais, não só de Tex, mas de Bang Bang, de uma forma geral, não há como negar que a história foi muito bem roteirizada. Mesmo eu que não sou um fã do Bozelli, ele não está entre os meus escritores favoritos de Tex, mas eu tenho que reconhecer. Quando o cara está inspirado, é igual o Buratini, lá com Zaga. Quando o cabra está inspirado, sai de baixo. E você, o que achou desse primeiro arco? Gostou mais desse ou do segundo? Na verdade, eu vejo como um arco só. Para mim, o Bozelli fez uma tremenda sacanagem dividindo em duas partes. Caso não tivesse sido feito assim, essa seria a maior história já escrita, né, do personagem até hoje. Ou, caso não fosse a maior, ela poderia ser colocada junto ali ao Retorno a Pilares, que é como saiu a versão compilada, né, desse sim, que é o maior arco, né, do personagem já escrito até hoje. Então foi isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.